Olá, meu povo, boa noite. Fernandinha, boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar aqui. Olá, olá, Simone, Deia, Paola, tudo certinho? Fabi, Gislaine. Gente, vamos esperar a nossa convidada chegar, porque hoje eu tenho uma convidada na nossa live para falar de um assunto maravilhoso. Felipe, Paola, vamos esperando o povo chegar. Oi, Viviane. Boa noite, gente. Tava com saudade de fazer live pra vocês. Oh, também, ideia. Saudade. As coisas aqui estão corridas, mas a gente arranja sempre um tempinho pra falar com vocês. Ô, Felipe, eu também, viu? É um assunto muito legal. Estou só esperando ela entrar. Enquanto isso, eu vou falar sobre o nosso assunto de hoje. Eu vou me apresentar, como sempre eu me apresento. Eu sou a Aline, eu sou psicóloga, eu atuo aqui em Salvador e em Camaçari, uma cidade aqui próxima, trabalhando com atendimento infantil, atendimento adulto e orientação à pais nos processos de pré-adoção e pós-adoção, né? No processo de adoção como um todo. Eu participo, além disso. Oi, Mila! Mila entrou. Então vamos. Pede para entrar aqui comigo, Mila. Eu tô me apresentando e já divido com você. Eu também sou voluntária num grupo de apoio à adoção, né? Trabalho com isso já desde 2012, entre trabalhos acadêmicos, trabalhos voluntários, todas essas coisas. E eu decidi usar e trabalhar com a psicologia, e trabalhar, na verdade, entrar na psicologia para trabalhar com adoção. Né? Eu vou chamar, deixa eu juntar aqui com Mila. E aí eu trago sempre essa apresentação porque sempre tem algumas pessoas novas aqui. E aí eu trago essa apresentação. Oi, Mila! Oi, Tudo bom, meu bem? Deixa eu te tudo apresentar. bom? Sim, eu tô. é, Deixa eu ajustar aqui. Ai, peraí que saiu do lugar. Será que é melhor deitar o celular? Não, acho que não. Eu tava no ângulo, agora eu perdi. As pessoas ficaram vendo minhas coisas ali, atrás da escada. Cadê? Agora. Acho que agora melhorou. Ficou até mais claro, ficou melhor. Sim, gente, aí eu já me apresentei e hoje, né, a gente vai falar de um tema muito legal, não só para as famílias por adoção, né, mas para as famílias de uma forma geral. A gente vai falar sobre autocuidado familiar. E como que o autocuidado familiar pode ajudar a gente no processo de adoção, né? E a gente vai falar de um autocuidado familiar no todo, né? No contexto geral. Mas a gente vai focar nos pontos em que que eu presto atenção, principalmente nos casais por adoção. E Mila vai trazer a contribuição dela com a gente. Mila é psicóloga, trabalha aqui em Entre Rios. Ela trabalha com autocuidado, não só individual, mas também familiar. Eu quero que vocês digam se o som tá chegando legal, porque eu fiz a opção de não usar fone hoje. E aí eu quero ver se tá chegando o som direitinho. Tá tudo direitinho aí para vocês, né? Então, Mila, deitando não, assim é melhor. Você pode começar quando você quiser. Já temos várias pessoas aqui dando ok, acenando. Oi, gente, boa noite. Eu sou recém-formada em lives, tá? Então,
se eu falar alguma coisinha, ficar um pouquinho nervosa, vocês vão aí me ajudando um pouco, né? Podem tirar dúvidas e bater um papo mesmo, como se fosse uma roda mais de conversa, certo? Aline, você vai me auxiliando, por favor. Pode ir, que eu tô ligada aqui no tempo e nas perguntas. Fique tranquilo. Ok. Então, gente, como a Aline disse, nós vamos falar um pouquinho sobre esse autocuidado dentro do sistema familiar, certo? E primeiro de tudo, a gente tem que saber um pouquinho sobre o que é o autocuidado, certo? O autocuidado é esse olhar para si, tá? É essa forma de cuidar um pouco mais de si, de prestar atenção e de perceber suas necessidades como pessoa, certo? Suas necessidades no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, em ambientes sociais, perceber o que você precisa, o que você realmente necessita e cuidar um pouco mais de você, certo? E esse autocuidado é sempre voltado para a saúde em geral, que pode ser um autocuidado físico mesmo, de cuidar de alimentação, sono, atividades físicas, entre outras coisas, e também no bem-estar emocional, certo? Que aí entra realizar atividades que as pessoas gostem e outras coisas, certo? As pessoas que sacrificam essa conexão consigo mesmo, elas... Exatamente. Aline? Oi, Tô te voltei. ouvindo. Sim. E aí elas se tornam reféns de suas próprias insatisfações. Essas pessoas que perdem essa conexão consigo mesmo, que preferem doar seu tempo, seu cuidado para outras pessoas ou outras coisas, né? Então, é bem básico esse conceito de autocuidado. Acho que todo mundo, quando se refere ao auto, já consegue captar o que é o autocuidado em si. E tem uma citação muito boa, que eu gosto de Foucault, que ele fala que o autocuidado é um sinal de liberdade, né? E realmente é isso. As pessoas que se cuidam mais, que prestam atenção mais nesses sinais do que precisam, elas conseguem viver uma vida mais feliz, mais tranquila, com autoestima mais elevada, tem maior confiança e entre outras coisas, certo? Então, é aquele negócio, não ter medo de se colocar em primeiro lugar. Muitas vezes a gente tem esse medo de se colocar em primeiro lugar, né? Porque acha que ou vai magoar alguém, ou eu estou sendo muito egoísta. Já ouvi muitas vezes essa fala. Estou sendo egoísta em me colocar em primeiro lugar. Mas é necessário, muitas vezes, a gente ter esse posicionamento para encontrar esse equilíbrio, conseguindo cuidar de si, a gente consegue cuidar melhor também do outro, né? Então, é um ponto muito importante a gente focar aqui. Sei. A gente... Diga. Não, pode falar. Pronto. Trazendo aqui um pouco para o assunto da gente, né? A gente trabalha com os pais que estão cuidando de crianças que muitas vezes passaram por muitas coisas, né? E alguns pais acreditam que eles podem sanar todos esses problemas dando tudo para essas crianças. E às vezes esquecendo do próprio cuidado com eles. Né? Antes, antes, inclusive. Antes, durante e depois da adoção, porque é muito importante isso. E como é que você pode trazer para a gente, Mila, essa questão do como a gente se cuidar para a maternidade, se cuidar para a paternidade, né? Seja ela por adoção ou não? Então, é importante a gente falar primeiro sobre esse ato de gestar, né? Como a gente estava conversando antes no WhatsApp, trocando algumas figuras, e acabamos falando sobre esse ato de gestar. Porque o gestar vai além, né? Além de carregar no seu próprio ventre, além das transformações do corpo, na casa, na família, entre outras coisas. O gestar é, acima de tudo, mergulhar nas nossas fragilidades e despertar as nossas potencialidades para criar, né, um outro ser humano. E aí que a gente tem que prestar atenção
nessas fragilidades e nessas potencialidades que temos. Porque muitas vezes, quando o nosso foco é totalmente direcionado para a criança, a gente perde esse espaço de conexão com a gente, certo? E tem um ditado, né, que falam assim: se você não tem filhos, aproveite enquanto você não tem filhos, porque quando você tiver, você não vai ter mais tempo de nada. Então, tem muita gente que vem com essa fala, certo? Que traz essa fala, e isso não é legal, porque além da gente cuidar dos nossos filhos, a gente tem que aprender, né, com a chegada da maternidade e da paternidade, a encontrar esse lugarzinho de cuidar também da gente. Porque mães e pais mais felizes, consequentemente, criam filhos mais felizes, não é? E aí, gestar vai além da mulher. É homem, são os familiares, são aquelas gravidezes, as gestações que são planejadas, são as gestações inesperadas, e também são as pessoas que preferem ou optam por esse processo de adoção, que vivem essa gestação invisível, né? É como se é uma gestação invisível. Pronto, é uma gestação invisível, e essa gestação invisível traz muitas problemáticas, geralmente. Ansiedade, angústia, entre outras coisas. Não é isso? Isso, porque na paternidade, na maternidade biológica, a gente fala da gestação invisível para os outros, né? É palpar, para quem está gestando no coração, como muitos falam, aquilo é palpável. Mas para quem está de fora, é como se não tivesse acontecendo nada, né? Tá, não tem uma barriga crescendo, não tem. Então, assim, isso já gera, né, nas pessoas uma certa ansiedade, porque ela precisa dizer sempre que ela está esperando, ela precisa dizer que a qualquer hora vai chegar uma criança, e assim, isso nem sempre as pessoas de fora estão preparadas para isso, né? E isso exige, né, que a pessoa se cuide mais e esteja com uma mente mais tranquila, para que isso não gere tanta ansiedade. Então, assim, para as pessoas de fora, é uma gestação realmente invisível. Mas para muitos candidatos a pais que estão nesse processo, eles passam pelas aquelas mesmas ansiedades em que uma mulher grávida passa, de que um pai que está esperando um filho ser gestado por 9 meses passa. Então tem ansiedade, tem angústia, porque é uma gestação que não tem uma duração certa. Isso, é verdade. Né? Ela, além de ser invisível, ela não tem um tempo de duração. Um tempo determinado, né? Exatamente, não tem um tempo determinado, que pode durar 1 mês e pode durar anos. Né? E isso gera muito desconforto. A gente já conversei isso em grupos, já conversei isso atendendo pais, que essa questão da espera é o que mais angustia, né? É o que mais deixa eles angustiados. E o que pode gerar muita ansiedade. E essa ansiedade pode atrapalhar muito o processo. Então, eu queria que você falasse também um pouco desse autocuidado familiar, não só individual, né? Eu falo muito das pessoas se conhecerem, se trabalharem, trazerem suas questões, porque, como você falou, mergulhar nas fragilidades, né? E trazer as potencialidades. É exatamente isso. Eu tive um grupo há uns dias atrás e que eu falei exatamente isso. Eu disse assim, olha, a gente... às vezes a gente vai passar por um processo em que vai sacudir, é como se a gente fosse uma árvore e que tivesse algumas folhas secas, então a gente vai sacudir muito. E aquilo que está muito frágil, ele vai cair. Mas não significa que você vai cair. Vai ficar o que é potencial para que você consiga reerguer aquilo que era fragilidade de uma outra forma, mais forte, para que mais na frente não caia. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho de como que a gente pode se autocuidar nessa questão da ansiedade, nessa questão da angústia,
né? Que muitos pais que estão com a gente, que trabalham, que a gente trabalha, passam por isso, né? Isso. Tem até pessoas falando aqui que eu já estou conferindo. Sim, teve um passou. A espera que envolve toda a família. É uma espera Exatamente. que envolve todo mundo, engloba todo mundo, todo o sistema familiar. Eu costumo falar que o sistema familiar é todo conectado, né? Tem inter-relações. Um indivíduo modifica o outro e assim por diante. Exato. Então, O sistema. envolve todo mundo. Então, por isso tudo, a todos que gestam e a todos que já gestaram, né? Não sei como é que anda esse processo aqui. As pessoas que lhe seguem já conseguiram adotar, estão no pré. Tem muitas que já adotaram, muitas tem público que está na fila, tem público que não entrou na fila, tem profissional, tem gente que já tem família formada por adoção, biológica e adoção, são diversas, são pessoas diversas. Então, eu vou me retratar as que gestam e as que já gestaram, né? Uhum. Então, é essencial manter esse cuidado, certo? Ou até, eu digo como se fosse uma coisa muito importante antes e principalmente depois da chegada do filho, ter esse autocuidado consigo. É preciso também que as pessoas entendam, né, antes de chegar propriamente dito, nas coisas que a gente precisa fazer para aumentar esses níveis de autocuidado ou começar, é preciso que as pessoas elas entendam que a maternidade e a paternidade também traz consigo falhas, imperfeições, frustrações e que a gente precisa saber lidar com essas coisas. É porque culturalmente, né, acredito eu, é implantado que saibamos lidar apenas com as coisas boas. Quando chega aquele momento de dificuldade, né, a gente não sabe lidar muito bem com essas emoções e não sabe o que fazer, na verdade. Isso. Né? Então, esse se frustrar faz parte do processo, certo? Os erros fazem parte do crescimento, fazem parte do processo evolutivo do ser humano. Então, a gente tem que aprender, tudo é aprendizado. E nossas crianças, né? As crianças de vocês, as nossas crianças em si, elas não precisam de uma mãe perfeita. Como a gente também já tinha falado sobre isso, né? Precisa de uma mãe suficientemente boa. De um pai também suficientemente bom. Exatamente. Eu costumo falar sempre, Mila, que quando a gente faz essa questão de falar de adoção e tal, tanto no pré quanto no pós, eu falo muito da questão da disciplina, dessa criação com afeto, tudo isso. E eu falo que a gente não precisa ser pai perfeito. Mas se a gente tiver um conhecimento, um autoconhecimento e conhecer, ler sobre a criação de filhos, a gente pode ser pai ótimo. E esse pai ótimo não significa que é ser bonzinho o tempo todo. Né? A gente vai ser o pai possível. Né? Um pai ótimo, um pai possível para você. Não existe um manual de melhor pai e melhor mãe. Não existe. A gente vai aprendendo, né, com a prática. Exatamente. E aí, quando eu trago esse conceito de mães e pais suficientemente bons, eu acredito que são aqueles que cuidam dos seus filhos, que acolhem, que amam, mas que também, tem esse porém, que se amam, que se cuidam e que podem se colocar muitas vezes em primeiro lugar, principalmente se for para trazer bem-estar do filho e bem-estar em todo o ciclo familiar. Né? Então, a gente muitas vezes tem que se colocar em primeiro lugar e sem sentir culpa por isso. Porque a primeira coisa que vem é essa culpa, né? Cuidar de si é fundamental, certo? Então, o que podemos fazer, assim, para dicas? Eu separei algumas dicas aqui, vou pegar até no meu Kindle, que eu anotei. Vou dar uma pescada nas dicas que eu preparei, certo? Enquanto isso, eu vou olhando as perguntas aqui. Lu Dimas fala que a espera envolve toda a família, sim. Por isso a gente colocou autocuidado familiar e não um autocuidado apenas do pai. Eu falo sempre que as pessoas, quando adotam, ela não é apenas um casal que está adotando, ou uma pessoa sozinha, ou enfim. São duas ou mais famílias adotando.
né? É a Exatamente. família inteira que adota. Então, esse autocuidado precisa ser realmente familiar. Vida de adotivo falou, já está, é mergulhar em nossas fragilidades e potencialidades, exatamente. Eu acho que eu É ainda isso, completaria. Eu acho que maternar e complete, paternar é mergulhar em nossas fragilidades e potencialidades. com certeza. Porque quando a gente tá no papel de pai e mãe, né, que eu falo também isso muito, que as crianças, elas, é como se elas tivessem uma lanterna. E elas vão iluminar as nossas sombras, que são as Isso. nossas fragilidades. E são as nossas fragilidades. E Isso. aí, se a gente não reconhece essas fragilidades, fica muito mais difícil seguir nesse caminho, né? E aí entra essa questão do autocuidado, do autoconhecimento, do que é que eu tenho pra mim, do que é que Doutor eu quero pra Pinto, mim. lindas, passei para deixar um cheiro. Cheiro, Doutor Isso. Pinto, tô com saudade de você. Felipe tá dizendo que rico esse bate-papo. Também tô achando, Felipe. Uma maravilha. Vai lá, Então, Lila. gente, Começa com suas dicas. vamos lá. Vale a pena Hum. sair para o café com os amigos, com a família, com o marido, ou com o namorado, com alguém, certo? Que você goste, que você confie, que você tenha esse apreço. Fazer uma atividade física também é muito bom, certo? Entra na parte do autocuidado físico, não emocional, mas Uhum. também Uhum. envolve uma coisa liga a outra, certo? Sair para namorar. Muitas vezes a gente fica naquela rotina, naquele hábito, né? Tem muitos, né, casos seus que pais são preocupados com o processo, né? E não falam de Isso. outra coisa, não pensam em outra coisa, Exato. e, né, e vivem nessa mesma rotina, e não saem, não fazem mais nada, e sempre nessa coisa angustiante. E também vale aquele tempo para não fazer nada, certo? É normal a gente ter aquele tempo para não fazer nada, para relaxar, para deitar, para descansar um pouquinho. O importante mesmo é você se sentir bem e cuidada e feliz consigo mesmo, certo? Ainda que seja possível definir o que é o autocuidado, que é possível mapear quais são todos os benefícios, como aumentar a autoestima, desenvolver autoconfiança, melhorar a saúde de forma geral. Praticar o autocuidado é uma coisa muito particular de cada pessoa. Então, tem atividades que uma pessoa vai gostar de desenvolver que outras pessoas não vão gostar tanto, não vai fazer tanto sentido. Então, é algo particular. Por isso, eu vou trazer mais essas dicas gerais, certo? Então, tudo que faça sentido para você, você tem que se permitir fazer. Se fizer sentido, se te fizer bem, você faz, certo? Então, o que é que eu trouxe para vocês? Criar uma rotina saudável, tá? É super necessário. A rotina é fundamental para o sistema familiar, além das nossas crianças, né? A gente pensa que a rotina é só legal para crianças, mas não, para o sistema familiar é muito bom. Então, quando você consegue criar essa rotina, você consegue mapear todos os seus horários e saber quais são as atividades que você tem para desenvolver no dia e quais são os horários livres que você vai ter também durante o dia. Muitas vezes a gente não faz isso, então a gente não consegue, né, saber quais são esses horários disponíveis para Uhum. aí cuidar mais de si e fazer algum tipo de atividade que goste, certo? Então, é um passo super importante para começar a elaborar o autocuidado, criar uma rotina saudável, saudável, Isso. certo? Lembrando que isso, essas dicas que você está trazendo, a gente está falando justamente para aquelas, porque assim, tem pessoas que passam tranquilamente pelo processo, porque já tem esse autoconhecimento, já tem consegue esse controle, sabe que vai demorar, sabe? Então, assim, as pessoas estão preparadas. Mas em alguns momentos a ansiedade ataca de verdade. E aí a Isso, gente tá, essas dicas que você está trazendo, tem muito disso, né? Para as pessoas, elas, quando chegarem, não esperarem chegar nesse ponto, né? Para que elas, exatamente. porque isso atrapalha. Então, que elas consigam fazer, criar essa rotina, criar esse. A gente fala muito de preparação, de você criar uma rede de apoio, né? E essa Legal. rede de apoio é uma forma de autocuidado.
né? É uma forma de autocuidado, sim, com certeza. Tem até Felipe falando. Hum, Eu sempre sonhei em adotar uma isso. criança, porém nunca pensei na aceitação da criança à minha realidade e nem da minha aceitação à realidade da criança. Sim, isso é bem importante, viu, Felipe, que você traz. Além da gente, a gente está falando aí de um cuidado com você, de um cuidado com o passado da criança, né? Eu falo sempre que são duas pessoas que se encontram, mas que já existe um passado e que a partir dali elas vão construir uma história delas. E que é preciso aceitar essa realidade, muitas vezes dura. Essa realidade, às vezes, é muito dura da criança. Às vezes, a realidade de quem está do outro lado também, às vezes, de perdas, de tentativas. E é importante essa aceitação. Agora, para essa aceitação, é preciso muito conhecimento também. Para não achar que ou vai ser um mar de rosas, ou que vai ser sempre fácil, ou que aquela criança vai chegar e vai esquecer de tudo que passou. Não, a gente precisa entender realmente o que está vindo com ela, qual é a bagagem que ela traz, até para facilitar esse processo de aceitação de alguns comportamentos. Isso. Deixa eu ver mais aqui. Ele fala, estou na fila de adoção há 3 anos, estou muito ansiosa. Olha, a gente acabou de falar justamente isso. Sobre a Um monte de ansiedade. gente entrou aqui sobre a Pega, ansiedade. pega as dicas. Como é? L Pega as vermelha? dicas que a gente... L como Li, vermelha. peraí que eu pulei aqui, que eu subi aqui. Esse negócio sobe que fica meio... Foi L vermelha. Acho que é Isso. lua vermelha. Já vai anotando essas dicas de criar uma rotina, certo? Isso é fundamental, tanto para as pessoas que estão no processo de pré, quanto no processo, né, de pós-adoção. É Uhum. legal essa rotina para manter esse sistema familiar mais seguro, mais protegido, certo? E você conseguir desenvolver melhor suas atividades de autocuidado, certo? Outra coisa que é super importante, gente, cuidar da nossa saúde em geral, certo? Eu sempre trago esse ponto, porque é um ponto bem fundamental. Meus pacientes mesmo na clínica, eu sempre peço, principalmente aqueles que apresentam quadros de ansiedade, para fazer algum tipo de atividade física, principalmente uma Uhum. caminhada, certo? Então, esse processo de cuidar da saúde em geral envolve uma atividade física, envolve cuidar da alimentação, que às vezes a gente se descuida e Uhum. bota a culpa lá na comida, né? Come demais, entre outras coisas. E também cuidar um pouco mais do sono, tá? Como a gente costuma ficar ansioso nesse processo, aí tem muita gente que tem insônia, muita gente que tem esse tipo de coisas. E aí, o que vale nessas horas? Quando chegar a insônia, não estou conseguindo dormir, tem dias que eu não consigo me concentrar direito, fazer exercícios mais de interiorização mesmo, relaxamento, técnicas de relaxamento, uma respiração diferente, uma meditação, quem sabe praticar uma yoga, fazer uma coisa diferente que consiga esse relaxamento, certo? Tem pergunta aí rolando ali. Bem, Doutor Pinto fala, como justificar uma espera de 3 anos? Acho que ele está falando da questão de lá de cima. Isso. Isso é uma espera de 3 anos pode acontecer devido a vários fatores. A idade do perfil que a pessoa espera, se é com um grupo de irmãos ou não, se tem doenças ou não. Isso depende também de qual comarca é. Por quê? Porque algumas comarcas, por exemplo, digamos que eu estou inscrita numa comarca do interior, sei lá, do interior de Mila, de Entre Rios. Só que e aí as crianças que aparecem tem que ser, eu primeiro estou na fila de Entre Rios, aí depois é que elas, se não tiver pretendente Entre Rios, elas passam para outras cidades. Então, digamos que eu estou na comarca de Entre Rios e meu perfil é de 0 a 3 anos. E não tem nenhuma criança na cidade de 0 a 3 anos, e isso pode demorar realmente. Então, essas esperas são bem relativas. Tem questões também burocráticas, que às vezes a espera envolve o tempo da justiça, né? Às vezes essa espera de 3 anos a gente não sabe se foi a partir da habilitação ou se foi
da habilitação até hoje, porque muitas pessoas esperam muitos anos para se habilitar, por algumas demoras. Então, justificar, não tem como justificar, mas a gente explica, né? Tem alguns fatores que explicam. Felipe diz assim, eu também em outros momentos compartilhei momentos profissionais com crianças que eram órfãs e também que eram portadoras de HIV. E era uma realidade de completa esperança para cada criança. A gente diz isso. E também para todos nós que vivenciamos com ele. Sim, sim. Às vezes é criar esperança, eu entendi, é isso mesmo que ele está falando? Que é criar esperança, né? Isso. Doutor Pinto fala, sei que não é o tema da live, mas fiquei minimamente curioso com esse tempo de espera. A gente faz uma live só falando desse tempo de espera, porque realmente muita coisa. é muita coisa, envolve muita coisa. Cleonice fala, fiquei na fila da adoção, há 2 meses veio para mim um menino de 4 anos. Estamos nos adaptando. É uma luta diária, mas creio que seremos muito felizes. Sim, Cleonice, é um dia de cada vez, né? Eu falo sempre que o vínculo não nasce nem quando a gente pare e nem quando a gente encontra o filho pela primeira vez. Esse vínculo é criado dia a dia, ele é construído dia a dia. Né? Então, não é uma coisa fácil. Diga, Mila. E outra coisa super importante sobre o que Cleonice trouxe, que às vezes a gente fica naquela fixação, né, de levar esse perfeccionismo. Ah, porque a criança veio para mim agora, eu tenho que fazer tudo do bom e do melhor, eu tenho que tentar ser muito boa, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que tentar agradar de todos os modos, né? E não é assim que funciona. A gente sabe que o perfeccionismo é uma utopia, é uma realidade muito distante, né? Exato. Então, o vínculo é construído ali dia a dia. É aquela questão. E que não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. É a questão de ser suficientemente boa. Acolha, ame, dê o seu melhor, mas também preste atenção um pouco nas suas necessidades. Que isso vai ser muito importante nesse processo também, né? Isso. A gente tem uma frase que eu costumo dizer muito, diz assim, olha, as crianças não precisam de pais perfeitos, elas precisam de pais felizes. Isso. E se você está se sacrificando e deixando de lado você e fazendo aquilo como obrigação, se eu tenho que fazer isso porque é meu filho, e assim, aquilo está te deixando tão angustiado, está te deixando de uma forma, está te deixando triste, está fazendo você sofrer, ele tá fazendo ele sofrer também. Porque eles sentem, isso vai passar em algum momento que você estiver se relacionando com ele, toda essa angústia, toda essa tristeza, toda essa coisa que você está sentindo, por estar fazendo coisas que não estão te fazendo bem, vai passar para ele. E você não vai estar sendo um pai legal, nem uma mãe legal por conta disso. É verdade. É aquela famosa coisa, primeiro coloque a máscara em você e depois nos outros. Para que você esteja bem, para ser uma boa mãe, um bom pai, né, para essa criança. Na verdade, tudo gira em torno de, para você fazer bem ao outro, você precisa estar bem primeiro consigo mesmo. Né? Então, se você é uma pessoa emocionalmente deficiente, não tem como você trazer coisas positivas para as outras pessoas. Então, a gente tem que... Exatamente. Então, a gente tem que começar a cuidar mais disso, né? Exato, exatamente. Josimar está falando aqui. Josimar está falando que ele está fazendo exatamente isso que você falou para ansiedade, caminhando, cuidando da alimentação, cuidando da pele, viagem. Isso. É quando a gente foca muito num assunto, como eu já recebi pessoas que só estão focadas na adoção, a qualquer telefone que toca, já é um desespero, porque já é o telefone para eu ir. Aí cada atender do telefone é uma frustração. E isso vai tornando, né, o processo muito mais doloroso. Então, quando você compartilha isso, não é esquecer que você está, né? Esquecer que você está gestando lá no coração, esquecer que você está esperando. Não é isso. Mas não ser o único foco da vida da pessoa. Que esse foco seja diversificado. Eu leio, eu estudo, eu crio uma rede de apoio para isso, mas a minha vida não é só isso.
porque eu preciso estar bem quando essa criança chegar, né? Eu posso não Exatamente. ter. Precisa Deixa estar eu ver se bem tem quando essa mais. criança chegar. Por isso é tão Isso, importante o que a gente traz hoje, essa temática do autocuidado. Se você não estiver exatamente. bem, não tem como você cuidar de uma criança, né? Não tem como você Não. fazer bem a ela também. Não tem como você cuidar de alguém, na verdade. Não tem como você cuidar de alguém. Outra praticando algumas coisas aí, né? Estabelecer prioridades, certo? Isso é muito importante, estabelecer prioridades. É aquele negócio de não deixar tudo para a última hora, mas também não fazer tudo de uma vez só, certo? Uhum. Uhum. Então, é se programar para evitar esse acúmulo de serviço, esse acúmulo de trabalho, certo? Porque quando você evita esse acúmulo de trabalho, esse acúmulo de coisas para fazer, você consegue lidar melhor com o seu tempo. Isso é gestão de tempo, certo? Uhum. Então, quando você consegue gerir melhor esse seu tempo, você consegue desenvolver mais atividades voltadas para suas necessidades. Então, a gente tem que saber também isso, né? Estabelecer quais são as prioridades. O que é que eu preciso fazer agora? Qual é o meu foco? O que é que eu posso deixar para depois? E ir Uhum. desenvolvendo essas prioridades, certo? Para gerir melhor realmente o tempo. É muito importante, viu, gente? Felipe traz que, ele está falando do tempo de espera, completando que o Dr. Pinto estava perguntando, que ele acompanhou uma adoção de duas gêmeas com HIV que demorou quase 3 anos. E sim, pode demorar. A burocracia às vezes demora, e às vezes essas crianças foram para adoção, mas a destituição do poder familiar, que é tirar elas dos pais que elas tinham, né, para levar, e pode demorar. Então, a adoção propriamente dita para os novos pais, ela pode demorar, sim, de sair, né? Ele completou com uma parte aqui de aceitação, que também teve esse processo de Sim, aceitação pulei por naquela serem hora. portadoras do vírus e que era bem complicado por isso. Isso. Uma coisa importante. Esses possíveis pais têm acesso a essas informações? Tem, é assim, isso que eu ia até dizer e completar com o que você fala sobre essa questão do cuidado. Quando os pais se inscrevem no cadastro, eles dizem se eles aceitam crianças com determinadas doenças, com determinadas síndromes, enfim. Então, as pessoas que estão no cadastro e que aceitam crianças com HIV, elas disseram que elas aceitam. Entende? E aí eu falo sempre, aí entra a questão que eu falei da ansiedade e como essa ansiedade atrapalha. Por que é tão importante esse autocuidado familiar? Para que você não entre nessa questão dessa ansiedade louca, dessa angústia. Porque a própria ansiedade da pessoa de estar na fila e que isso demora de acontecer, ela abre o perfil de tal forma que ela não dá conta. Então, assim, ela não chegou a trabalhar aquelas fragilidades dela para saber o que ela dá conta. Então, ela abre esse perfil para ser uma coisa mais rápida e, na verdade, quando chega essa criança, gera uma frustração, porque eu não Não sei conseguiu como lidar. lidar com isso. Uhum. Eu não consigo lidar. Então, é como o Felipe traz aí, que demorou 3 anos porque a aceitação do vírus era... Então, quando eu digo assim, ó, você vai abrir o seu perfil para aceitar uma criança com TDAH, por exemplo, você sabe quais são as necessidades dessa criança, você dá Você tem que conta de... estar disponível e disposto, né? Antes de tudo. Exatamente. Você sabe o que ela precisa de cuidado? Você sabe o que você vai precisar abrir mão ou, né, criar ou adaptar para poder estar com ela? É a mesma coisa uma criança com HIV. A gente sabe que hoje as pessoas convivem com HIV tranquilamente, porque existem coquetel de remédios, então levam uma vida que precisam de alguns cuidados, mas que ela pode viver tranquilamente. Então, assim, você está disposto e disponível para lidar com isso? Até onde está o seu preconceito com isso? Porque a gente sabe que tem muito preconceito ainda. Então, para que não aconteça, então talvez essa adoção ela tivesse saído muito mais rápido se esses pais tivessem esse conhecimento, esse trabalho anterior sobre o que eles escolheram no perfil. Entende como é importante essa questão que você fala, que você traz do cuidado? Porque o cuidado é isso mesmo, é saber o que eu consigo dar conta.
Eu tenho um cuidado Exatamente. comigo. Eu aceitar meus Exatamente. limites, né? Minhas fragilidades e minhas potencialidades. Adorei essa frase também. Eu uso bastante essa frase. Eu amo a palavra Adorei. fragilidade e potencialidade. Thaís está perguntando, eu tenho uma filha biológica de 8 anos e queremos adotar uma criança. Tem a melhor idade? Quais complicações podemos passar entre eles? Thaís, é Thaísa, eu acho que é Thaís, Thaísa. Thaís. Thaísa, é assim, não tem uma receita, digamos, eu vou adotar uma criança menor do que a que eu tenho, maior do que a que eu tenho. Não tem uma receita. Isso seria uma coisa, assim, eu estou falando por mim, meu trabalho. Meu trabalho seria uma coisa bem particular com vocês. Vocês casal e família, filho, para eu entender o que é isso, que tipo de complicação você tem medo. Aí seria uma coisa bem particular. Não dá para dizer assim, olha, é mais fácil se você adotar uma criança menor, é mais fácil se você adotar uma criança maior. Não tem um método para isso. É assim, é assado. É uma coisa muito particular. Quando eu faço orientação para adoção, eu nunca tenho um programa pronto para todo mundo. Porque aquele casal que eu estou atendendo, ou aquela pessoa que eu estou atendendo, ela pode ter muito mais complicações de aceitação da família do que trabalhar, por exemplo, a infertilidade. Então, eu não posso ter um programa pronto para pessoas diferentes, com angústias diferentes, entende? Não sei se Sim. eu, acho que eu respondi. Deixa eu ver se tem mais aqui para a gente continuar Enquanto nossas você dicas. vai vendo as perguntas, né? Tem uma Sim, pode outra falar. dica super importante, gente. Persistir, né? Às vezes o desânimo Uhum. bate na porta, bate mesmo. Ah, estou cansado, estou fadigado, é um processo muito lento. Pensei que seria mais rápido, pensei isso. E os inúmeros e sis, né? Que a gente coloca na nossa mente. Então, a gente tem que Exatamente. trazer, né, essa persistência, que também faz parte do autocuidado. Então, quando o desânimo bater, persista. Saia de casa, esfria um pouco a cabeça, passeie, viaje, faça algo diferente, realize uma atividade que você gosta. Eu costumo sempre pedir para as pessoas fazerem aquela lista, né, das 5 principais atividades que ela mais gosta, que são as atividades mais prazerosas para ela. Então, faz uma listinha dessa, lista essas 5 principais atividades, aquelas que mais te deixam tranquilo, relaxado, e cola assim, ó, na porta do quarto, na geladeira, em algum lugar, para você sempre ter acesso e saber quais são essas atividades que te motivam e que te deixam menos ansioso, mais relaxado, mais tranquilo, certo? Então, persistir. Esse é um segredo também chave, tá? Não desistir de se cuidar, é importante. Ótimo. Felipe completa aqui, né, que teve sim, mas eu não lembro de o que é que teve, mas acho que é o preconceito, no caso, que já estava numa casa de apoio e tal. Cleonice fala que ficou 7 anos na fila. Depende muito, Cleonice, de onde você está. Tem uma pergunta aqui, cadê? Deixa eu adotar aqui, pra saber se existe uma lista. Proiara, Meu beijo. pai, cadê? Teve alguém que mandou beijo aqui mesmo. Yara. Meu pai é deficiente físico, tenho amigos deficientes também. Na inscrição coloquei que eu estava disposta a adotar criança deficiente. Gostaria de saber se existe uma lista com a classificação das deficiências. Olha, deixa eu ver o nome aqui. Taimara. Taimara. Thay, assim, essa questão das deficiências, das doenças tratáveis, não existe uma lista oficial, digamos assim, do CNJ ou das varas de infância, do que é tratável, o que não é tratável, o que é grave, o que não é grave. Eu sei te dizer que a nova lei de adoção de 2017, que entrou em vigor no ano passado, ela diz que pessoas que aceitam crianças com deficiência, elas têm prioridade na fila. Pelo motivo de que essas crianças precisam ser cuidadas o mais rápido possível, então
esses processos de adoção, eles serão tocados com mais agilidade. Isso é o que eu consigo te dizer. Mas vamos lá, Mila. Outras dicas, bora lá. Sim. Finalizaria com duas, que são essenciais, né? Que é relaxar, ter esse momento de descontração, de passear, de se envolver em outras atividades, certo? Ou então, entre as tarefas do dia a dia, tirar 10 a 15 minutos. Super importante. Eu costumo sempre falar que esses 20 minutinhos, 10 a 20 minutos, que você tire do dia para fazer algo que você goste, já é fantástico, certo? Já ajuda bastante. Então, tire entre suas atividades de 10 a 15 a 20 minutos, certo? E vai fazer alguma coisa diferente. Pode ser deitar na cama e relaxar mais um pouco. Pode ser sentar em um lugar confortável e admirar a paisagem. Pode ser ler aquele capítulo do livro que está atrasado. Assistir aquele episódio da série que está atrasado também. Então, alguma coisa, certo? Que seja em um tempo mais curto, mas que você consiga ter esse sentimento de dei uma pausa. Parei, respirei e agora eu posso voltar e começar de novo, certo? Outra coisa é de delegar funções. Às vezes a gente quer fazer tudo sozinho, né? Principalmente as mamães. Mamães acham que tem que fazer tudo sozinhas, tem que cuidar da criação dos filhos sozinhas e etc. Mas é muito importante que você tenha esse apoio, esse braço amigo, esse apoio, esse ombro amigo, certo? Porque a gente não consegue controlar tudo e a gente não consegue dar conta de tudo. Isso é uma verdade. Então, procure alguém que possa ajudar vocês, não só nos momentos de extrema necessidade, mas no dia a dia, tá? Então, é super importante achar pessoas que possam estar ali junto, ajudando, sempre. Isso é importante quando você fala, e eu vou até perguntar outra dica, porque tem pessoas que adotam sozinhas, né? A gente chama de adoção solo. E essas pessoas precisam se cercar de uma rede, porque não vai ser uma coisa tão fácil, tão simples. A gente precisa desse apoio, a gente não vai dar conta de tudo solo. Exato. Se com um companheiro ou com uma companheira a gente precisa desse apoio, sozinho a gente precisa mais ainda. Né? Para que a gente esteja bem, é aquela coisa, eu vou cuidar das crianças e quem vai cuidar de mim. Né? E sempre é bom essa rede de apoio para aliviar essa carga, né? Muitas vezes a gente vive com aquela carga tão pesada, trabalho, vida social, atividade de casa, criar os filhos, ou então marido. Então, são várias coisas. Então, a gente precisa dessa rede de apoio mesmo, para aliviar essa carga. Não só em necessidades extremas, tipo, eu não estou aguentando mais, estou super ansiosa, estou deprimida, não tenho mais vida social, porque muitas vezes eu encontro pessoas que não têm mais essa vida social, certo? Então, é super importante ter essa pessoa que chegue junto, que ajude, que colabore mesmo, né? Mila, eu queria uma dica, a gente está chegando, né, no fim, na verdade ainda tem um tempinho para a gente ler algumas coisas, mas eu queria que você trouxesse algumas dicas de como a gente falou um monte de coisas que a gente pode fazer sozinho, né? Das coisas que a gente gosta. E como que a gente pode fazer isso com a família? Porque a gente recebe casais que estão ansiosos juntos, né? E o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer? Cuidar dessa família, como que a gente pode fazer esse autocuidado familiar? Quais são as dicas que a gente pode dar para essas pessoas, né? Para não ficar, para que isso não atrapalhe, né? Então, o exercício da sua paternidade e maternidade. Pronto, então, quando esses casais se encontram, né, nessa situação de ansiedade conjunta, é logo de cara visível que se ele entrar logo no processo de adoção e conseguir, né, o filho, ele vai passar essa ansiedade para a criança também, né? Por isso que é importante
esse cuidado. Aí, nesses momentos, ou procurar uma ajuda profissional, certo? Principalmente casais, é legal fazer terapia de casal, é uma forma de autocuidado, certo? A terapia é fantástica, é fundamental, não só para pessoas que têm problemas, para pessoas que querem se conhecer, entenderem mais sobre a vida delas. Então, terapia, certo? Outra coisa, coisas que eles gostem de fazer juntos, tá? Pode ser assistir uma série. Se for gostar de fazer junto, já é legal. Então, é muito bom isso, gostar de fazer coisas juntos. Tirar um Uhum. tempo para descansar também junto. Pode ser uma viagem, pode ser um passeio diferente, até aquela ida na praça para tomar um sorvete, quem sabe, certo? Então, sempre aquilo que faz sentido para o casal, tá? Para Uhum. não atrapalhar esse sistema familiar, para quando essa criança chegar, não encontrar uma família já adoecida, tá? Porque se encontrar essa família adoecida, possivelmente a criança adoece junto. Tem Então, uma coisa procurar mesmo. que eu indico para os pais que geralmente funciona, que é descarregar essa ansiedade, essa coisa em cartas. Tem pais que Muito bom. fazem cartas, isso. Então eu digo assim, olha, faz uma carta por dia do quanto você está sentindo com esse processo, do como que você faz essa carta junto, né? Se aquela coisa te angustiou, libera isso numa carta, para que isso não fique Existe guardado um e gerando recurso muito mais coisas. muito legal, agora que você falou, eu lembrei de um recurso muito, muito legal, que se chama a Caixa dos Problemas, tá? É uma Hum, caixinha, certo? E nessa caixa as pessoas vão colocando, geralmente os casais, né? Que é na família, ela fica ali dentro do ambiente familiar e as pessoas vão depositando os seus problemas. Tudo de ruim que aconteceu naquele dia, alguma problemática que eles estejam envolvidos há algum tempo, questões problemáticas, certo? E aí uhum. eles escrevem nesse papel, tá? Escrevem, colocam dentro dessa caixa, da caixa dos problemas, e de semana em semana eles vão abrir essa caixa, ler o que está escrito em cada papelzinho e depois simplesmente queimar os papéis. Tá? E quando eles vão queimando os papéis, eles vão internalizando que aquilo vai deixar de acontecer, que tem que melhorar naquele ponto, entre outras coisas. É uma sugestão Uhum. legal para trabalhar a ansiedade dentro de casa, certo? No ambiente Isso é familiar. ótimo. A caixa dos problemas, certo? Para quem não quiser fazer a caixa, só faz da seguinte forma que você falou, né? Escreve, porque escrever é Uhum. terapêutico, gente. É terapêutico. Exatamente. Não tem outra palavra para descrever o ato de escrever, né? E a gente Então, não é fala de terapêutico. cartas super elaboradas. Uhum, A gente está falando de sim, escrever um parágrafo, de dizer assim, olha, exato. hoje eu me Pode senti ser assim, um um papelzinho, papelzinho, isso. escrever o que está sentindo no dia, qual foi a Uhum, situação que te abalou, qual foi a situação que te fragilizou. Rasga, joga fora, queima, pensa diferente. uhum. E é aquela situação, né? Todo dia existe uma nova possibilidade da gente recomeçar e fazer uma coisa nova. Então, rasga Exatamente, aquilo e parte para outra situação. Então, é muito legal exatamente. essa sugestão das cartas. É. Silvana tá falando que ela é de São Paulo e tá no comecinho. E que todo dia ela fica pensando se é o dia que ela vai receber a ligação, que é o que a gente fala da questão da ansiedade, né? Thay fala, minha adoção é solo. Demorei alguns anos para decidir me inscrever, mas enfim fui. Minha família e eu já estamos aguardando. Ótimo, Thay, porque é muito importante a participação da família, principalmente quando se adota solo. Vamos fazer um book com camisas de boas-vindas para o bebê. A ideia é que ele veja quando for maior e veja que era desejado. O que vocês acham da ideia? Se isso vai te fazer bem, a ideia é maravilhosa, Exato. sabe? É como Mila fala, a gente não Que tem faz esse certo. Tem gente sentido que para fala assim, você. faz sentido? Então, Faz ótimo. Se sentido. é isso que te faz reduzir sua angústia e que você acha que a sua espera tem mais significado com esse ato, ótimo. Então, assim, para muita gente,
ela não vai fazer um diário, né? Para muitas pessoas é muito difícil fazer um diário. Para muitas pessoas é muito legal fazer um book, um ensaio de espera, né? Para muita gente arrumar o quarto, projetar esse quarto, não necessariamente arrumar, mas projetar como vai ser, como pode ser. É uma forma terapêutica. Para muita gente, arrumar esse quarto e entrar todo dia nesse quarto vazio não é. Exatamente. Então, esse quarto, como Mila falou, tem coisas que funcionam como autocuidado para uns e para outros não. Não funcionam. Não sei se ela Não tem entrou uma no início receita. da live, mas a gente trouxe essa questão das particularidades, certo? Exato. Então, autocuidado é uma coisa muito particular, gente. O que faz sentido para você não faz sentido para outra pessoa. E assim por diante. Então, se faz sentido para você, se aquilo vai te ajudar a se sentir melhor, a aguentar um pouco mais esse processo, então, manda brasa, faz mesmo, certo? Exatamente. Mão na massa e segue, certo? Fazendo essas coisas que fazem sentido, essas atividades que realmente vão te ajudar, vão facilitar o processo. Pronto. Gente, estamos chegando ao fim. Passa tão rápido. Passa muito Passa tão rápido também. É muito rápido. Antes que o Instagram bote a gente para fora, dê aí seus recados, suas redes sociais, para que as pessoas que estão aqui com a gente sigam você e saibam mais sobre autocuidado. É verdade. Uma coisa super importante, mesmo que seu bebê, sua criança ainda não tenha chegado, né? Jogos terapêuticos em casa, um Uno, alguma coisa diferente, um baralho, uma carta também para fazer. E muito importante isso que você falou. É legal. Aprender a brincar. Ontem eu vi essa frase exatamente. Exatamente. Pessoas que cuidam de crianças precisam aprender a brincar. Exatamente. Então, já vai praticando, isso já vai ajudar bastante no processo, certo? Exatamente. Compra jogos, um dominó, uma carta, um Uno, alguma coisa. Nem que seja e aprende a jogar. Aprende a jogar, isso. Certo? Eu toda vez que eu compro o jogo para o consultório, eu jogo com meu marido aqui. Exatamente. É o teste. A gente compra jogos, eu e meu namorado, né? Nós compramos jogos, tipo... aquelas caixas grandonas, a caixa da vida, jogo da felicidade, banco imobiliário, e é super legal, gente. É divertido, é diferente, é um momento diferente que a gente tem para compartilhar e que a gente aprende muitas coisas, certo? É um momento de descontração que sai da rotina, foge dessa rotina. Então, é ótimo. Pensem nisso, em jogos. Isso. Uma pena. Pois bem, a pena que tá acabando. Rita disse que chegou no finalzinho, mas vai ficar gravado se o Instagram não der tilt aqui com a gente. Mas eu espero que fique gravada. E tem outra coisa legal. Que eu vou colocar todas as lives que eu fiz aqui no YouTube. Então eu vou liberar para todo mundo. Todas as lives que eu fiz, desde a de hoje, salvando, a gente deixa lá também. Mila, se despeça do povo. Gente, obrigada, Aline, pelo convite. Foi maravilhoso estar com vocês hoje. Espero poder, né, compartilhar mais coisas com vocês em breve, muitas outras coisas. Para quem quiser me seguir, @eumereçomais, certo? Bora aprender mais coisas sobre autocuidado. Obrigada, Mila. Só agradecer. Essa live foi muito, muito legal sobre esse assunto que a gente não fala muito, né? Principalmente essa questão dos pais, das mães, de se autocuidar. Das mães, principalmente, né? Em sua maioria. Que acreditam que é só se doar, se doar, se doar e nada de se cuidar. Então, foi bem proveitoso. Agradeço por mim, né? Que também vou usar muito essas dicas no meu autocuidado do maternar. E foi muito ótimo. E, gente, muito obrigada mais uma vez pela presença, né? Essa live vai ficar gravada, assim, eu espero. E o Instagram já tá botando a gente pra fora. Está dizendo que tem 15 segundos, viu? Um beijo pra todo mundo. Ó. Brigadão. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.